Boa noite, irmãos. Já tem bem mais, viu? Tem bem mais. Eu creio que nós já passamos da casa de 35. Essa conta não é certa, mas já passamos da casa de 35. Já não está aqui hoje, acho que nem Mariana. Metros. Um monte de pessoas por confirmar, graças a Deus. Está indo bem. Está indo bem. Já pedi para a Lu fazer mais hoje. Mais tijolos para a nossa parede ir subindo. Graças a Deus. Irmãos, abram suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, hoje dos versos 18 ao 35. Farei leitura, os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele aquele de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizados por João. Mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. A que posso, pois, comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras: Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Amém? Esse não é um texto comum. A gente tende a não compreender este vai e volta desse texto, algumas contradições, não digo, mas algumas comparações e umas divisões de temáticas dentro dele que não são muito simples, mas vocês verão que interessante é o motivo desse texto. Mas vamos orar primeiro. Senhor, obrigado pela vida de cada irmão aqui, obrigado pela nossa reunião de oração, nosso tempo de estudo bíblico.
seja um tempo muito precioso, ó Deus, e proveitoso para a tua igreja, para cada um de nós aqui. Nos dirige, ó Deus, nos dá entendimento para compreender a tua palavra, que possamos, ó Deus, crescer no conhecimento, na graça, nas aplicações, ó Deus, práticas que esse texto nos propõe. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse texto nos coloca num dos piores momentos de João Batista. E, ao mesmo tempo, no mesmo contexto, acredito que no melhor momento de João Batista, no mesmo trecho. Como eu disse, é um texto de contradições. O que nós estamos vendo aqui no começo é um João Batista preso no palácio, nas prisões de Herodes, às vésperas, possivelmente, de sua execução, sendo visitado esporadicamente pelos que o seguiam no deserto, anunciando, então, a mensagem da vinda do Messias. Haviam muitos que o acompanhavam na sua jornada enquanto pregador do deserto, e era visitado. Em Atos, nós vemos o apóstolo Paulo, quando preso também, era comum naquela cultura as visitas e diárias. E assim os presos, principalmente aqueles que não estavam envolvidos em trabalhos forçados, mas que estavam nas dependências do palácio, nas prisões do palácio, que provavelmente era uma prisão de Herodes, onde estava o preso político João Batista, eles recebiam visitas. E nesse processo eles acabavam sabendo, tomavam conhecimento do que estava acontecendo lá de fora. Ainda que muito unilateralmente, não é? 1 ou 2 pessoas talvez fossem os maiores informantes dos acontecimentos externos, mas tudo por transmissão oral, nada sendo visto, vivenciado, e numa limitação enorme de relacionamento. Eles se relacionavam com os boatos, com os fatos das coisas, mas tudo entre eles ali na prisão, que não deviam ser muitos, neste contexto que estava João, e entre os seus que iam até ele, enfim. Um momento difícil para João, muito difícil, e espiritualmente difícil. Porque João está passando por algum tipo de incerteza espiritual, de medo realmente, de essas notícias que estão chegando de uma pessoa que se dizendo Messias, ou melhor, sendo identificado, se dizendo não, porque Jesus não tinha este propósito no seu ministério, na sua vida pública. Jesus deveria ser reconhecido pelo cumprimento das profecias que o anunciavam como Messias. Tanto é que ele não faz nenhuma propaganda pessoal de que ele é o Messias. Mas ele deveria ser identificado pelos atos messiânicos profetizados no Antigo Testamento. E assim eles reconheceriam que o reino de Deus estava se estabelecendo conforme foi profetizado no Antigo Testamento. E João Batista sabia de tudo isso. Porque João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Ele sabia muito bem as profecias de Isaías, por exemplo. A questão é que ele está preso há muito tempo. E está afetado, talvez emocionalmente e espiritualmente afetado. Porque ele toma conhecimento, talvez, de várias fontes, de conversas literalmente fiadas dentro da prisão, de um tal que se diz Messias curando a filha que vemos no capítulo anterior, o jovem que estava morto ali em Naim, que é o contexto imediatamente anterior. E Jesus, então, cura aquele homem que estava morto já. Jesus dá vida para aquele homem. E aquelas notícias, como diz o verso 17, sobre Jesus se espalhavam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Isso chegou lá no ouvido de João Batista na prisão e os outros feitos de Jesus, e ele deveria ter refletido
em tudo que ele já sabia sobre a vinda do Messias e ter tido paz nisso, mas não foi isso que aconteceu. O texto nos sugere que não foi isso que aconteceu. Ele começa a ver o seu ministério sendo gradativamente superado por esse que ele ouvia que era o Messias. E isso estava, de alguma forma, o afligindo. E o grande problema desse trecho, desse momento, desse primeiro bloco desse trecho, que vai até o verso 23, é o que está nos versos 19 e 20. João Batista envia 2 emissários até esse que então chegou a ele como o Messias. E eu digo esse que chegou a ele como Messias porque ele não tinha a menor convicção de que Jesus era o Messias. Tanto é que a pergunta que ele pede para que os discípulos de João façam a Jesus é a seguinte: você é aquele que haveria de vir ou devemos procurar outra pessoa? Isso não é uma pergunta de uma pessoa que está confiante de que aquele que está ali ministrando na vida das pessoas é o mesmo que ele batizou lá no Jordão. Ou talvez ele esteja questionando que aquele que ele batizou no Jordão fosse realmente o Messias. O momento de João não é bom. O momento de João é ruim. Essa pergunta aqui nos faz perceber um homem em crise. E é muito interessante ver isso, porque os profetas de Deus também falham humanamente na sua humanidade. O pastor Jerry Bridges coloca num dos capítulos do seu livro, que estamos estudando na EBD, que os seus heróis, muitos dos seus heróis tinham pés de barro. Eu creio que o nosso querido profeta do Antigo Testamento, João Batista, era sem dúvida um herói com um pé de barro. Era um profeta que na sua humanidade estava passando por um mau momento de questionamento se aquele que estava fazendo milagres e curando, libertando, era de fato o Messias. E vamos ver alguns motivos disso mais adiante. Eu creio que aquele cativeiro longo de João tinha deixado abatido, desanimado, e aqui eu creio que ele estava começando a duvidar se Jesus era ou não, afinal, o Messias esperado e profetizado no Antigo Testamento. Nos versos 21 e 22, Jesus então começa a responder a João, dizendo apenas que ele deveria fazer o que todo crente deve fazer quando tem dúvidas, quando tem incertezas espirituais ou um momento de insegurança espiritual, medo pessoal. Jesus procura, na resposta que ele dá através dos discípulos de João, ele ordena que João relembre com o que ele vai dizer para aqueles 2 homens que foram como emissários de João, que eles comparem as profecias do Antigo Testamento com as declarações que Jesus vinha fazendo. Irmãos, nós somos tão lentos, a gente prefere confiar, ouvir opiniões de pessoas a respeito da messianidade de Cristo, da autoridade das Escrituras. A gente prefere ouvir o que fulano e ciclano dizem do que ir para as Escrituras. O conselho que Jesus dá, quando ele responde a esses homens, é muito interessante. Ele está provocando João, ele não está se vingando de João pela dúvida, ele está socorrendo João na sua insegurança. Ele está suprindo o seu servo que veio antes dele, anunciando a sua vinda, fazendo com que ele recobrasse a memória espiritual e a fé nas verdades que ele certamente cria. A ideia que Jesus propõe aqui na resposta que começa no verso 22, basicamente no verso 22, é que ele reflita, compare, lembre o que já tinha sido dito no Antigo Testamento com as declarações que Jesus vem fazendo aqui. Então, se Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento,
e as verdades testemunhadas por Cristo aqui confirmam esse cumprimento, é porque Jesus é o Messias. Então ele faz a cabeça de um homem em crise pensar. Ele provoca João a pensar. Uma das primeiras coisas que nós fazemos quando entramos em crise é parar de pensar. Nós apenas reagimos. Jesus ele socorre João. Olha comigo como as palavras aqui que Jesus diz sobre os seus feitos se comparam muito fortemente com palavras que Isaías, que João conhecia das profecias messiânicas do Antigo Testamento. O verso 22 diz assim: Então lhe respondeu aos mensageiros: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Olha agora Isaías 29:18, diz assim: Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão os olhos dos cegos tornarão a ver. Ainda Isaías 35, 5 e 6 diz assim: Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. O que é isso a não ser profecias messiânicas ditas pelo profeta Isaías do conhecimento de João Batista, sendo cumpridas plenamente na resposta carinhosa e paciente de Jesus? Jesus diz então, diz para eles lá que o Messias está nada mais, nada menos fazendo apenas o que foi predito. Voltem e anunciem o que vocês viram. Os cegos veem, aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas. Essas são profecias messiânicas cumpridas. Então a garantia de João de que Jesus era o Messias de Israel, ela vem a partir exatamente do conhecimento dos feitos do Senhor Jesus, das declarações que o próprio Senhor Jesus dá, que preenchem perfeitamente as profecias do Antigo Testamento, que falam, então, dessas verdades se cumprindo nos dias de Jesus, nos dias de João. João precisava, então, voltar à palavra que ele havia proclamado. João precisava voltar aquelas convicções espirituais que tanto o encorajaram para permanecer numa vida simples, isolada da sociedade, como ele era uma pessoa mesmo do deserto. Não era, apesar de ter pessoas que caminhavam com ele no seu ministério, mas ele não era um homem das cidades, ele era um homem do campo, e ali ele esperava confiadamente na vinda do Senhor Jesus, a ponto de estar no lugar que deveria estar, na hora que devia estar, para poder então participar daquele momento tão especial do batismo de Jesus. E Jesus responde a ele, desafiando os mensageiros de João a olharem, a contemplarem. Logo no verso 21 diz, naquele momento quando os discípulos de João questionam com a pergunta de João Jesus, naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos e concedeu visão a muitos que eram cegos. Eles estão vendo. Então Jesus confronta aqueles homens a voltarem a João e dizerem, olha, ele simplesmente é tudo que as profecias messiânicas do Antigo Testamento disseram, fazendo então, resgatando o vigor espiritual do abatido, do aprisionado, aquele que tinha um papel tão especial no processo de revelação do Senhor Jesus Cristo como Messias de Deus, mas naquele momento ele estava fraco espiritualmente, ele estava abatido, ele estava duvidoso, e o Senhor Jesus cuida do seu servo, lhe fazendo voltar às Escrituras, lhe fazendo voltar aquilo que ele já havia confessado que cria lá atrás, resgatando então os seus valores espirituais e a sua esperança no que há de vir. Com um detalhe que no verso 23, Jesus dá uma exortada geral aqui, não somente nos discípulos que estavam ali, mas também
deixando uma mensagem de exortação para João. Ele diz, olha, não se escandalizem. A melhor ideia aqui dessa expressão seria, não fiquem descontentes ou de alguma forma surpreendidos pela maneira como eu exerço o meu ministério. Apenas creiam que sou eu. Sou eu que foi profetizado. Interessante que até mesmo quando a gente está assim como João estava, eu creio que uma das intenções de João Batista aqui era forçar Jesus a fazer uma declaração messiânica. Eu sou o Messias, diga para ele que eu sou o Messias, não duvide de mim. Nós temos uma tendência, quando somos de alguma forma confrontados ou desafiados, a devolver não com um espírito pacífico, mas com um tom de vingança e, se possível, opressor, para calar o outro. Eu até acho que João esperava isso. João esperava que ele fizesse uma declaração de eu sou o Messias. Mas Jesus não veio para fazer propaganda dele. Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Não foi isso? Então Jesus não sucumbe à ansiedade pecaminosa de João, mas trata o seu servo com misericórdia e graça, fazendo-o lembrar verdades espirituais que ele cria, a partir de um testemunho verídico de que o Filho de Deus realmente veio, porque para fazer aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento pelos profetas, somente o Filho de Deus poderia fazer. E agora os discípulos que vieram para dar uma espetada, agora saíam dali ainda exortados, olha, não fiquem nem escandalizados, nem impressionados, nem desconfiados dos métodos que eu fiz as coisas, porque sou eu. Nós tão comumente questionamos os métodos de Deus em vir em nossa direção, né, irmãos? A gente precisa sempre, como nós temos momentos de fracassos, aí o Senhor vem pacientemente, carinhosamente na nossa direção, nos resgatando e restaurando de dentro para fora, e nós ficamos, às vezes, impacientes com Deus. E Deus vem, o modus operandi de Deus vai ser sempre esse modo paciente e carinhoso. Aqui no verso 24, depois então de Jesus acalmar João em seus temores, em suas dúvidas, chegamos no melhor momento de João. Falamos do pior momento, né? Chegamos então no melhor momento de João, onde Jesus nada mais, nada menos que honra o seu servo, João Batista. Jesus honra João. E ele faz isso fazendo também as pessoas que estão ao seu redor ali pensarem. E ele faz isso através de 3 perguntas. A primeira pergunta é: vocês foram lá no deserto ver aquele homem que ali anunciava a chegada do Messias, mas vocês olharam e viram um caniço balançando ou agitado pelo vento? Foi isso que vocês viram lá? Irmãos, um caniço agitado pelo vento eram aquelas canas que ficavam nos pântanos. Existe uma outra expressão, acho que é junco, a expressão para aqueles tubetezinhos, tipo uns canicinhos que ficam enfiados no pântano, que conforme o vento eles fazem assim, né? Eles fazem assim. E Jesus está dizendo, aqueles que vocês viram lá e seguiram lá no deserto, por acaso ele é um caniço desses que balançam no pântano, agitados no deserto? Será que ele é assim? A resposta certamente seria não. Jesus afirma que João era um homem de convicções, que ele não mudava, ele queria dizer exatamente isso, que ele não mudava de acordo com as circunstâncias. Verso 25, ele continua com mais uma pergunta. Vocês foram no deserto ver um homem vestido de roupas finas? Certamente não, né? Pelo contrário. João vestia roupa muito simples, fazendas, panos grosseiros, tecidos à mão. Só os ricos usavam roupas finas. João era um homem comum. Eles não foram no deserto ver esse tipo de homem. Aí o verso 26 diz, será que vocês foram ver um profeta? Irmãos, entre os hebreus o profeta era o mais alto
tipo de líder que havia. E uma vez que ele estava nessa situação de comissionado por Deus para essa posição, ele era tido como uma pessoa plenamente iluminada, instrumentalizada por Deus para fazer aquilo que Deus queria. E agora o texto diz, o Senhor Jesus diz, esse sim, vocês não foram ver uma pessoa que estava sendo jogada pelo vento das circunstâncias, vocês não foram ver um nobre, mas vocês foram ver um profeta que falava da parte de Deus, aquele homem comum e simples, mas esse que falava da parte de Deus foi o que vocês foram lá ver. Então o verso 27 diz, este é aquele a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Irmãos, esse texto apresenta João, então, reafirma João como o precursor do Messias, colocando-o acima de todos os demais profetas que surgiram até então, porque esse veio anunciando o Messias e num contexto bem dispensacional, né? Ou seja, no começo de uma era especial que ainda na verdade não se findou, né? A era da igreja que estaria surgindo, dispensação da igreja a partir do ministério público de Jesus, principalmente dos apóstolos. Então o papel de João era especialíssimo e Jesus ele não diminui a posição do seu precursor, pelo contrário, ratifica a sua posição de profeta. Isso é tão significativo, irmãos. O fato de que o profeta vacilante, João Batista, no final de carreira, na prisão de Herodes, recebeu os cuidados daquele de quem ele duvidou em sua messianidade, mas que Jesus, como Deus, o contemplou com bondade, com misericórdia e paciência e o honrou, uma vez com a sua mente restaurada pelas Escrituras, não por uma bronca, não por um tipo de punição, mas resgatou a sua mente pelas Escrituras. Todos nós estamos passivos a termos momentos de fracasso, seja por questões, sempre por questões ligadas a pecado. É o pecado que nos faz fracassar espiritualmente. Mas é para isso que Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo. Para que uma vez confrontados com as nossas realidades espirituais em fracasso momentâneo, possamos confessá-las como pecado e sermos restaurados pelas Escrituras, pela palavra de Deus, sermos reconduzidos a uma vida de temor e tremor, e Jesus faz isso. Não somente Jesus tem convicção disso, como ele honra de uma forma muito especial João Batista. O verso 28 faz esse destaque, né? Melhor, o 27 diz que o apresenta como o mensageiro do Senhor, não é? Outro lado da moeda, o verso 28, diz que João foi o maior e o último dos profetas e o proclamador, então, de uma nova era, de uma nova dispensação. Mas, ao mesmo tempo, o verso 28 diz que ele também era o menor no reino de Deus. Olha os vai e vem desse texto. Por que isso? Porque João sabia apenas o que a redenção e a obra do Espírito Santo seriam introduzidos ali por Jesus. Ele sabia o que Jesus realizaria até aquele momento onde ele foi batizado. Mas, além disso, ele não viveu para ver a obra realizada de Jesus Cristo. Então nós, eu e vocês, e todos que vieram depois de João, foram muito maiores do que João, no sentido de terem lidado com muito mais da revelação completa de Jesus Cristo do que aquela revelação parcial que o profeta até então João teve. Nós temos maiores privilégios no que diz respeito à revelação do que o João Batista.
Que honra que o Senhor Jesus está dando a João, sem nos deixar de fora. Muito interessante como Jesus, no seu ministério público, nós já falamos isso outras vezes aqui em Lucas, que ele trata um assunto local, lá no século I, mas ele joga luz sobre nós aqui agora. Nós temos muito mais do que João Batista teve, mesmo sendo um profeta do Senhor, aquele que veio anunciando Jesus como Messias, mas ficou até ali, ele não teve nada além do que ele viu realizado na vida do Messias e até duvidou por um período de que era o Messias. Mas nós não, nós temos muito mais, isso aumenta também muito mais a nossa responsabilidade. E é por isso que o verso 29 diz que o povo, de forma geral, e os publicanos, eles reconheceram a palavra de Deus, a justiça de Deus. Aquelas pessoas comuns, como nós, eles reconheciam a justiça, eles aceitavam que o fato de que o pecado os condenava e havia necessidade de compreendermos que somos pecadores, de acordo com a mensagem de João, e eles expressavam esse arrependimento se submetendo ao batismo. Eles faziam isso. Mas aquela turma, os fariseus e os mestres da lei, no verso 30, o texto diz que eles permaneciam ali duros, resistentes, mantinham-se obcecados e obstinados naquela religiosidade cega, apesar de tantas evidências, de tantos cuidados, tantos testemunhos de Jesus como Messias de Deus. Mesmo assim, esses que deveriam ser os primeiros a se render às verdades messiânicas, eles continuavam duros, os fariseus, os mestres da lei, como o verso 30 diz. E aí Jesus faz um desabafo no verso 31 e 32, na verdade vai até o 34. É um desabafo mesmo. Ele diz: a que posso comparar as pessoas, os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? Eu creio que Jesus aqui, lembrando, que eu estou tentando nos fazer lembrar do Jesus homem nessa série de Lucas, né? Eu creio que Jesus traz à sua mente as brincadeiras que ele provavelmente fazia quando garoto. Eu creio que Jesus tem em mente as suas próprias brincadeiras de menino. E aqui, obviamente, eu contextualizei, não vou nem usar as figuras daqui do texto, mas Jesus faz uma ilustração do comportamento daqueles homens resistentes, daqueles fariseus com as brincadeiras de crianças. Se alguém se propunha no grupo ali, gente, vamos jogar bola. Aí tinha a maioria aí, aqueles 2, 3 lá. Não, eu vou rodar peão. Aí aquele outro grupo, gente, vamos embora, vamos soltar pipa. Não, eu vou pular amarelinha. Só para contrariar, aquele cara que quer ser sempre do contra, era a posição que Jesus chega a fazer isso meio ironicamente. O povo, as multidões estavam se rendendo, reconhecendo que são pecadores, ouvindo a palavra, a justiça de Deus sendo manifesta através do Filho, do Messias, e as pessoas sendo batizadas, e os caras estavam ali, duros, só para ser do contra, fosse o que fosse sugerido. Eles não estavam nunca satisfeitos. E Jesus, então, nesses versos 30 e 33 e 34, ele continua identificando essas pessoas como uma geração dura, uma geração corrompida, uma geração difícil. Eu confesso aos irmãos que eu tenho... Hoje nós estamos numa situação de mundo tão complicada, que está difícil encontrar pessoas que se oponham a uma verdade suprema e absoluta. Está difícil, talvez, de encontrar aqueles que sejam do contra. Sabe por quê? Porque há um convencimento pecaminoso dentro das igrejas evangélicas de que, em nome de uma tolerância pecaminosa, não há mais absolutos. Não há mais verdades fechadas e absolutas com que eu tenha que me opor. As pessoas estão relativizando a mensagem dos púlpitos
para que todo mundo se adeque de alguma forma, em nome de um amor que não é o de Deus, em nome de uma tolerância que não encontramos na Bíblia, em nome de um céu que tem uma porta que parece que está liberada, e sabemos que não é assim, quando naqueles dias e aquilo que Jesus está dizendo continua sendo verdade, de que essa porta ela é estreita, o caminho largo ele é folgado e fácil, mas a porta que nos leva a Cristo e à eternidade com o Senhor, ela continua estreita. E essa geração, a que posso comparar essa geração? Uma geração que não crê, uma geração que compara aqueles que fazem as coisas em nome do Senhor e do jeito do Senhor, como radicais e obcecados, obstinados e intolerantes. É o mesmo perfil que Jesus está chamando aqui de uma geração corrupta. Que geração é esta? Estão chamando João de louco porque ele se abstinha do luxo, fazia jejum. Eles acusavam Jesus de glutão e beberrão porque ia na casa dos gentios, dos publicanos e comia com eles. A verdade é que os crentes, os verdadeiros crentes, eles ouviam tudo isso, como diz o verso 35, e eles apenas testemunhavam da sabedoria do Senhor Jesus e comprovavam que aquele era o Messias conforme havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, não somente João Batista foi plenamente satisfeito nas suas inseguranças, nas suas dúvidas, como todos aqueles presentes, vendo a sabedoria de Cristo ao lidar tanto com João Batista quanto com essas circunstâncias aqui, apenas testemunhava de que aquele que estava diante deles era o Messias. Eu quero terminar com algumas aplicações muito objetivas e muito importantes para um texto que a gente pode imaginar que não tem muito sangue para sair dele, né? Mas tem muito, muito. João, meus irmãos, ele era um profeta. Eu poderia dizer até que um dos maiores do Antigo Testamento, mas João não era perfeito. João era um pecador e o texto deixa claro isso. João ele teve dificuldades para compreender o ministério e a messianidade de Jesus, olhando Cristo na perspectiva errada. Ele sabia que Jesus não veio para se autoproclamar rei, mas ele veio para anunciar o reino dos céus e as boas novas do Evangelho. Isso testificado já transmitiria as realidades do Filho de Deus, do Rei Jesus, do Messias. Ele estava com a perspectiva errada, provavelmente por causa de seus momentos de prisão e aflições humanas. A questão é que as nossas limitações na compreensão, principalmente aqui no fato das Escrituras, porque João sabia, João esperava, à luz das profecias messiânicas do Antigo Testamento, a vida de Jesus, e as nossas limitações de compreensão das Escrituras, como João teve naquele momento ali, nos traz algumas aplicações muito interessantes. Os problemas de João podem acontecer conosco. Irmãos, devemos ter um cuidado enorme para não nos tornarmos excessivamente pessoas que não admitem estar errados. Seria aquilo uma palavra mais complicada para isso, seriam pessoas dogmáticas, não aceitam o questionamento. O bom questionamento sobre aquelas coisas que não são, às vezes, tão claras nas Escrituras. Por exemplo, Instituto Bíblico, agora nós estudamos escatologia. E nós cremos numa confissão escatológica que envolvem as ideias pré-tribulacionais e pré-milenares. Existem outros grupos que não pensam assim. Mas a minha linha de interpretação bíblica não é a melhor e nem a pior. Ela é uma linha bíblica e possível de interpretação.
Então o outro não vai para o inferno porque ele é um amilenista. Quando eu vim para São Paulo, eu fui inicialmente seminarista lá da Igreja Batista em Amparo. E quando então a igreja me pediu para pastorear lá, minha origem é congregacional, de denominação, e os congregacionais têm o batismo por aspersão, como os presbiterianos. Sabe o que é aspersão, né? Água na cabeça, chuveirinho. Né? Então estava eu, já praticamente pastor da igreja de Amparo. O pastor que estava respondendo pela igreja até então me chama e diz assim: o Elcio, pastor velhinho, querido, a beça, meio doidinho, mas legal. Aí ele virou para mim e falou assim: Elcio, olha, eu vou ter que te batizar por imersão, porque o teu batismo, sabe como é que é, né? Aquilo não valia. Eu olhei bem para ele. Eu falei: pastor José, maior carinho pelo senhor, fala mais isso não. Fala essa bobagem não. Gosto muito do senhor. Não fala essa bobagem não. Eu cria no Senhor Jesus Cristo, que eu não fui batizado. E eu não tenho problema nenhum, eu mergulho quantas vezes tiver que mergulhar, porque isso testemunha de que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, eu creio nisso. Eu mergulho de cabeça, de lado, do jeito que tiver que ser, não tem problema. Toda vez que tiver batismo, eu quero mergulhar também. Na verdade, eu tenho maior vontade, quando eu batizo vocês, mergulhar aqui também. Mas não diz que aquilo não valeu, porque o seu é o bom, o seu é o certo. Se não temos como fechar absolutamente nas Escrituras a forma de batismo, não temos. Temos como fechar nas Escrituras de que a pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, que confessa que é pecador, que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, essa pessoa ela deve ser batizada. Mas é uma área ainda não absolutamente clara a forma, apesar de eu ter hoje convicções absolutas de que a melhor figura para representar a morte da velha criatura para o nascimento de uma nova é a imersão, que simboliza a morte e a ressurreição. Mas eu não tenho problema nenhum, já disse para vocês em classe de doutrina, se uma pessoa está na UTI, não teve chance, a oportunidade em vida de ser batizada por imersão e quer ser batizada, não precisa do batismo para ser salva, como algumas outras correntes dizem que se não for batizada vai para o inferno. Isso é uma influência católica romana. Né? Eu, com maior tranquilidade, se a pessoa tem tempo ainda, está na UTI, não tem humanamente meios de sair dali, mas eu batizo por aspersão, por pinguim, pelo que for. Tenho o menor problema com isso. Sabe por quê? Porque são com soro. Porque são dogmas desnecessários que não têm nenhum fundamento salvífico. Mas as pessoas, por terem uma fragilidade, uma compreensão espiritual imatura das coisas, tendem a dogmatizar as coisas, não admitindo discussão, não admitindo a possibilidade de ter uma outra alternativa legítima. E parte do problema de João era esse, naquele momento de isolamento, já há algum tempo na prisão de Herodes. Ele estava já, repito, irmãos, era já há algum tempo preso. Poucas pessoas se relacionando com ele, num isolacionismo perigoso, numa autonomia, tanto no estudo bíblico, quanto na vida cristã, quanto na influência de outras pessoas. Tudo muito complicado e difícil, realmente, aquele momento para isolado e enclausurado praticamente, com muito pouca influência. João Batista, ele não tinha ninguém para desafiar seu pensamento melhor maneira possível de usar essa expressão, talvez não fosse nem ideal, não tinha ninguém para ponderar com ele possibilidades em seu pensamento, até mesmo na sua própria interpretação bíblica, dizer, olha, mas tem um caminho aqui que a gente pode conversar, vamos ver o que a Bíblia diz. Não, era ele, somente ele. O isolacionismo é uma coisa muito perigosa. Não são poucos. A turma do Você Crente em Casa, geralmente são as pessoas mais difíceis, porque elas não se expõem a serem exortadas, ensinadas, ministradas. Elas se enclausuram nas suas convicções que podem estar erradas, podem estar se alimentando de petiscos doutrinários de aqui, uma frasinha, já disse isso antes, né? Uma frasinha de um aqui, uma frasinha de outro do Facebook ali, uma frasinha do outro aqui. Vão se alimentando apenas de petiscos diversos
E depois chegam cheios de convicção e de argumentos, questionando verdades que talvez antes, quando não estavam nesse isolacionismo, não tinham esse tipo de problema porque estavam expostas a um pensamento bíblico, a reflexão bíblica, a todo um conjunto de informações que nos ajuda a ter convicções mais completas das coisas. Irmãos, o fato é que nós, vocês e eu, nós precisamos uns dos outros por muitos motivos, por muitas razões, mas uma boa razão pelo qual nós precisamos uns dos outros é para equilibrar nossas próprias limitações, distorções e exageros. Nós precisamos uns dos outros, como o Provérbios nos diz. Você vai lembrar o texto, bem. O amigo é aquele princípio do ferro afiando ferro. Provérbios 27, 17. Quando a gente abre mão desse relacionamento espiritual, esses vínculos fraternos que nos levam a pensar, refletir, a gente não consegue equilibrar nossas próprias distorções, nossas próprias limitações pessoais de compreensão. A gente fica desequilibrado em nossos isolacionismos relacionais. Qualquer professor, só para vocês terem uma ideia, irmãos, como isso é sério. Qualquer professor de EBD, qualquer professor das Escrituras, que não escuta, que não aprende com outros professores da Bíblia, das coisas de Deus, que não ouve mais nem sequer de outros que têm condição de lhe ensinar, essas pessoas, francamente, são suspeitas, na minha opinião. João estava num momento como esse. E o Senhor Jesus pacientemente o socorreu com o quê? Com Bíblia, com as Escrituras. Volta e pensa. Começa de novo. Eu creio que nós precisamos aprender a nos apoiar, santamente falando, um no outro, para a gente poder se ajudar a equilibrar nosso entendimento das verdades bíblicas. O isolacionismo nos torna legalistas. O isolacionismo nos torna os únicos certos, todo mundo errado. O isolacionismo nos tira o privilégio de nós submetermos a nossa compreensão das coisas à compreensão de uma pessoa mais madura. O isolacionismo nos faz acreditar que não precisamos de conselheiros. Isso afeta a nossa vida de uma forma muito grande. Isso afetou João Batista. Então nós precisamos desse cuidar um do outro para equilibrar nossa compreensão, nosso entendimento das verdades bíblicas, exatamente para não cairmos no extremo de João. Nada mais, nada menos, ele questionou, nada mais, nada menos que o Senhor Jesus, aquele que ele batizou no Jordão, era o Messias. Ele só questionou isso. Eu acho que nós estamos tendo aqui uma boa lição do que fazer e do que não fazer à luz do nosso querido João Batista. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, muito obrigado por este episódio tão interessante, significativo, ó Deus, nas Escrituras, neste momento de Jesus com João Batista, mas principalmente por vermos um profeta, o Pai do Senhor, que o Senhor usou de forma tão extraordinária para anunciar nada menos do que a vinda do Messias, ser o precursor do Messias. Este homem, como pecador, ele fracassou. Mas em seu fracasso foi socorrido pelo aquele que veio depois dele. Foi socorrido com amor, paciência e com verdades bíblicas, resgatando as suas convicções espirituais e sendo lembrado por Jesus como um homem especial. Ó, Pai querido, muito obrigado. Quanta lição importante a gente encontra aqui. Nos ajuda a nos desviarmos do fracasso do João Batista. Que não nos isolemos, mas que busquemos, ó Pai, nos ajudar mutuamente para que possamos crescer com uma perspectiva, ó Deus, cada vez mais madura do Senhor e da Tua Palavra. Ajuda-nos a nos ajudar mutuamente, a ouvirmos uns aos outros e fugir do isolacionismo egoísta, comprometedor, que atrapalha tanto individualmente como coletivamente a Tua igreja.
Assim eu te peço, muito agradecido pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Vamos orar.